ter problema nenhum. Então, agora está valendo, estamos gravando, certo? Então, exercício aí que a gente estava corrigindo aqui, né? Alguns alunos aí podem não ter encontrado essas respostas aqui, certo? Mas acontece que, anteriormente, aqui, nas páginas aqui acima, né, está falando sobre... Deixa eu ver aqui. Aqui está falando sobre essas áreas aqui, onde nós temos produções de petróleo, né? Uma produção muito interessante aqui no Brasil, dentro da bacia oceânica, né? E também dentro do continente, tá certo? Então, a gente vai ver isso aqui agora. Então, essa produção aqui, offshore e onshore, onde que acontece no Brasil? Letra A, identifique 2 áreas produtoras de petróleo onshore no Brasil e explique as causas da existência desse petróleo nessas áreas aí. Então, o autor aqui, eu falei para vocês, colocou uma resposta completamente gigantesca. Na sala, até às vezes eu leio isso aqui com vocês, mas, na verdade, a gente não vai ficar lendo isso aqui, não, certo? O texto é muito grande mesmo. Então, você pode colocar aí, né? Quando fala assim, onshore, que é a primeira aí, certo? Então, regiões costeiras do Rio Grande do Norte, regiões costeiras. Quer dizer que não é dentro d'água, é na costa, né? Está chegando perto. Regiões costeiras do Rio Grande do Norte e Recôncavo Baiano. Recôncavo com letra maiúscula. Recôncavo Baiano, certo? Aquela curvazinha que tem lá na Bahia, lá, né? No mapa deles, dá para ver isso claramente. Recôncavo Baiano, né? E aí a letra A está falando assim, explique as causas da existência do petróleo nessas áreas. Né? Recôncavo Baiano, ponto final, já citou os locais. Agora é o seguinte, né? Então explique as causas. As causas aí, cara, é a questão da localização, né? Então, na questão da formação desse solo, né? Dessa região aí, né? Então, você pode colocar uma resposta assim, são áreas sedimentares formadas pelo acúmulo de sedimentos vindos de áreas mais altas. Então, esses sedimentos aí também você vai encontrar muito material orgânico, né, que pressionado e com uma quantidade grande de líquido lá misturado acaba fervendo por milhares de anos, se tornando petróleo. Entendeu? Ô, Então, Sérgio, a questão principal é que estão localizados em áreas sedimentares. eu coloquei tipo, que a matéria decompõe, né? É isso. É isso. Decompõe, mas você tem que colocar aí que é Matéria um orgânica. sistema. Aí você coloca lá, sistema de pressão e calor. Entendeu? Então, aí ela tem um tipo de composição, ela vai se mudando, né? Ela vai se transformando pela pressão e pelo calor. Tá? E, no caso petróleo, aí, né, presente material líquido. Se for só pressão e calor e não tiver material líquido, vai virar carvão mineral, tá? Que a gente já viu aqui, o início da matéria. Tá? Então, explique as causas desse petróleo nessas áreas. Então, são áreas sedimentares, né? E esse material lá foi fervido por muitos anos, acabou se tornando o petróleo que a gente conhece. Depois, letra B. No Brasil, nos últimos anos, a exportação de petróleo tem superado em volume a importação. Né? Então, falou assim, o número de exportação de petróleo tem superado em volume a importação. Apesar disso, persiste um déficit comercial relativo ao produto. Explique por que desse déficit. Então, o autor está falando assim, ó, na pergunta escrita aí bem claro, a exportação de petróleo tem superado, ou seja, maior, do que a importação de petróleo. Né? Apesar disso, ainda existe um déficit. Quando ele fala déficit, ele está falando que em volume de petróleo exportado é maior do que o importado. Por que existe um déficit? Então, o que acontece? É uma questão de dinheiro, de quanto que vale o que eu mandei lá para fora e o quanto que eu estou comprando. Né? Então, por que ainda existe esse déficit? Né? Então, a questão é o seguinte, porque o Brasil, presta atenção, o Brasil exporta um petróleo que é chamado de petróleo pesado. Ele não é tão caro assim, ele não é tão valorizado assim, certo? E aí o Brasil importa o petróleo leve, que ele precisa, né? Então, para fazer outros tipos de produtos. Então, são petróleos diferentes e o Brasil continua com déficit
Por quê? Né? Porque ele paga mais pelo que ele compra do que recebe pelo que ele vende, apesar do volume que ele vende ser maior, entendeu? Mas é um volume maior e menos valorizado, né? Então, existe essa problemática, né? A questão dessa venda aí. Tá? Então, simplesmente ficar aí vendendo um material, né? Vendendo um material, né? Um volume grande que não é tão caro assim. Tá? O autor, mais uma vez, né, coloca aqui um texto enorme explicando aqui o que é o petróleo leve, o que é o petróleo pesado, né? Mas você sabendo desse detalhe aí já é o suficiente, né? Tipo assim, por que o Brasil continua em déficit? Porque ele vende o petróleo pesado, né, em grande volume, mas acontece que não vale tanto. E ele compra em menor quantidade um petróleo que vale muito. Por isso, na hora de pagar, você vai pagar mais do que recebe, entendeu? Apesar de estar exportando mais volume de petróleo. Então, a resposta é essa aí, tá certo? Alguém quer que dita aí? Ó? Eu não preciso. Né? Por que existe o déficit? Né? Então, você coloca aí, o Brasil exporta mais petróleo pesado que vale menos do que o petróleo leve que o Brasil importa. Então, é claro que você Ô, Sérgio, receber. o que é a diferença de exportar com importar mesmo? Já Quando esqueci você tudo. exporta o produto, quando você exporta um produto, você está tirando de onde você está, porque você é o observador, você, por exemplo, está falando do Brasil, né? Nós estamos aqui, nós é que estamos fazendo esse estudo. Então, você está no Brasil. Se esse produto sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, por exemplo, né, você vai dizer que fez uma exportação, foi daqui para lá, certo? E aí o que acontece? Se lá dos Estados Unidos o pessoal vai vender um produto aqui para o Brasil, e você que está falando isso, você que é o observador, você está no Brasil, aí você vai dizer o seguinte, né? Nós vamos então importar dos Estados Unidos para cá, né? Esse é para dentro, entendeu? Ele vai trazer o material de lá para cá, tá? Entendi. Então, quando fala exportação e importação, tem que sempre levar em consideração o observador. Você está falando isso, porque nós podemos falar assim, ó, Minas Gerais vai exportar um produto para um outro estado. Por quê? Porque você está em Minas Gerais, né? Se você estivesse, por exemplo, morando lá na França, você iria dizer o seguinte, nós estamos importando carne do Brasil. Por quê? Porque lá na França você está lá e é você que está falando, então de lá eles estão comprando carne aqui no Brasil. Agora, como nós estamos no Brasil, nós podemos dizer que nós estamos exportando a carne para a França, certo? Então, sempre vai depender do observador. É a mesma coisa daquela história de imigração e emigração. Você está dentro do Brasil. Se alguém sair do Brasil e for morar em Angola, na África, no caso, saiu daqui foi para fora do Brasil, seja qualquer país for, você estando no Brasil, você dizer que aquela pessoa fez uma emigração. Por quê? Porque ele saiu daqui e foi para lá. Se a pessoa mora, por exemplo, no Afeganistão, é longe, né? Se a pessoa mora no Afeganistão e mudou-se para o Brasil, ele morava lá e agora mora aqui, você vai dizer que ele fez uma imigração, ele veio de lá para o Brasil. Então, o I, depende de onde você está, você que está falando isso, o observador. Agora, Entendi. presta atenção, no caso da migração, ainda tem uma outra questão, que é a palavra migração começa com M, não tem nem E e nem I, começa com M. Lembra que eu disse que é importante o observador, ou seja, onde a pessoa está? Então, imagina a situação que você, aqui no Brasil, nós todos, estivermos estudando a história daqueles africanos que, não tendo condições boas de vida no seu país, eles embarcam naqueles barquinhos lá, muito precários, tentam atravessar o mar Mediterrâneo e chegar no sul da Europa. Eles estão saindo da sua terra e indo para outra terra, né, para outro lugar. Então, eles estão fazendo uma migração. Não é emigração, porque eles não estão saindo do Brasil. Não é uma imigração, porque eles não estão vindo para o Brasil e nós estamos aqui. Eles estão indo de um outro lugar para outro lugar.
certo? Então, não tem a ver conosco que estamos observando isso. Então, migrações, sai da África e vai para a Europa, tá certo? Então, aí é uma coisa interessante, eu gosto de citar isso sempre com os alunos, deixar isso bem detalhado, porque eu já falei que lá na prova do Enem, por exemplo, eles levam em consideração um monte de conceitos. Às vezes, coloca essa palavra lá, imigração, emigração, né, exportação, importação, e o aluno, com pressa, ele erra o conceito e ele erra a questão, entendeu? Por isso que eu faço questão de deixar isso bem explicadinho assim, porque os alunos têm uma tendência a ler as alternativas e tal, enunciado depressa demais. Então, você tem que ter uma consciência e um reflexo rápido no entendimento desses conceitos, porque senão a pessoa erra uma questão à toa, né? Não podemos aprender geografia e errar por causa de conceitos. Bom, eu tinha falado para vocês responderem isso aí, né? Questão número 3 aí, depois a gente continua com os nossos textos aqui, tá certo? Estamos falando agora de gás natural, né? E a gente começou... Ei, Sérgio, eu tenho uma pergunta. Você Hein? podia repetir por que o Brasil importa o petróleo leve e exporta o petróleo pesado? Tipo assim, para que cada um usa? O petróleo leve a gente usa tipo para fabricar não, né? Fazer tipo aqueles tipo assim, gasolina? O que nós temos aqui no Brasil é o seguinte: esse petróleo leve, esse petróleo aqui, que muitas vezes é extraído do petróleo pesado, a gente vai ter uma quantidade muito grande de betume, certo? Então, quando fala pesado, eu queria falar para você, vou mudar a palavra aqui, é claro que é entre aspas, né? Não se pode falar isso, mas é como se o Brasil só tirasse do chão lá assim uma grande quantidade de petróleo mais grosso, certo? Um petróleo que eles chamam de pesado, assim, ele é um petróleo pastoso demais. Então, quando você refina você consegue dele alguns tipos de subprodutos que você precisa, e são muitos, né? Só que o Brasil precisa de outros subprodutos que ele não consegue deste petróleo. Então, ele faz o quê? O Brasil vai dizer o seguinte, ó, os subprodutos desse petróleo grosso, que é muito betuminoso, que é um petróleo que eu vou ter, no final, uma grande sobra lá, que vai virar asfalto, é um petróleo que eu vou ter uma grande produção de graxa, né? Então, aquele petróleo grosso demais, né? Eu vou produzir isso, mas tem subprodutos muito sofisticados, muito finos, que eu precisava de um petróleo mais leve, né, para tirar esses produtos. Aquela parte de cima da caldeira, digamos assim, quando você ferver, vai ter subprodutos caros e em menor quantidade ali, certo? Então, esse petróleo grosso demais, eu já usei o que eu preciso e o resto eu vou exportar. Agora, eu preciso de um petróleo que seja um petróleo fino, que quando eu colocar para ferver lá no alto, eu vou ter uma quantidade maior desses produtos mais sofisticados, mais caros, entendeu? Que eu preciso disso para a indústria. E são muitos tipos de produtos que eu consigo do petróleo leve. E eu preciso deles e não estou explorando aqui no Brasil essa quantidade necessária. Então, o que sobra meu de petróleo pesado, eu vendo, porque eu já usei o que eu precisava. Agora, eu preciso de um petróleo leve para adquirir outros tipos de materiais. E aí eu compro o petróleo leve. Então, é esse o motivo. Agora, citar esses produtos aí que você tira do petróleo leve, por exemplo, você tem um petróleo lá que te dá 300 subprodutos diferentes, né? Então, citar isso fica muito difícil, a diferença que o petróleo leve ou pesado, qual produto que um oferece e o outro não oferece. Então, fica difícil porque realmente são muitos e muitos, muitos produtos. Esses produtos aí, certo? São difíceis de você ficar citando assim, difícil de guardar também, por quê? Porque são produtos que você usa na fabricação de alguma coisa e esse produto final você não tem caracterizado lá esse tipo de petróleo. Então, ele é usado para fazer alguma coisa e você vai receber aí na sua casa, vai comprar no seu dia a dia um monte de objetos que tem partes desse petróleo leve, mas você não sabe que tem, entendeu? Então, são ligas, às vezes, para fazer certos tipos de plásticos, né? Combustível de aviação, por exemplo, que é uma parte muito refinada do petróleo, né? Então, alguns tipos de produtos muito específicos, eu já falei para vocês que a gente faz até chiclete de petróleo, entendeu? Então, tem algumas partes muito sofisticadas, muito refinadas, que você consegue refinando petróleo leve.
Então, aquele petróleo grosso demais que a gente retira da terra serve para alguns subprodutos e para outros não serve. O outro país que às vezes retira do solo muito petróleo leve precisa dos subprodutos tirados do petróleo pesado. Então, a gente vende para eles um tipo de petróleo e compra outro tipo de petróleo, tá certo? Então, agora, se está aí produtos específicos, é mais complicado. Do petróleo leve, por exemplo, você aproveita grande parte dele e não sobra quase nada lá no fundo, que seja aquela parte que você iria chamar aqui no Brasil de piche, aquela parte lá muito grossa que você antigamente jogava fora e hoje faz asfalto, né? Mistura com brita lá assim e faz o asfalto. O nosso petróleo pesado tem muito desse material, entendeu? E tem pouco do material mais caro, mais refinado. Então, a gente acaba tendo que fazer essa venda desse produto que está sobrando aqui e comprar um produto que tenha as partes que eu quero, entendeu? Por isso que o Brasil vende petróleo pesado e compra petróleo leve, entendeu? Não dá para citar aqui todos os subprodutos, porque senão a gente realmente tem que consultar lá o livro lá, porque nem o pessoal que mexe diretamente com isso consegue citar, né? Tipo, vou citar para vocês aqui apenas uns 55 subprodutos, aí não dá, né? Mas a diferença é que você tem subprodutos importantes tirados do petróleo leve e subprodutos importantes tirados do petróleo pesado. Agora é a questão do gás aqui, certo? Questão de gás natural aqui, né? Nós temos a questão de ser retirado lá de dentro do solo. Na última aula a gente falava sobre isso, né? Daquelas reentrâncias de pedras, rochas fraturadas. O petróleo produz esse gás. Esse gás pode ficar imediatamente acima do petróleo, né? Onde que ele foi produzido, né? Ou então esse gás pode vazar por fendas e buracos e túneis ali dentro da terra e sair, né? E formar um vácuo de gás, né? E formar um espaço de gás em um lugar onde ali embaixo não tem petróleo, certo? Você pode ali ter o gás acumulado num lugar, igual, por exemplo, no caso da Bolívia, né? Clássico. Ou então você pode ter um lugar que produziu petróleo, o petróleo está lá, o gás que estava naquela região foi tão pressionado que ele conseguiu subir e encontrar a superfície da Terra, e esse gás saiu pela atmosfera e se perdeu, entendeu? Então, em alguns lugares, o gás produzido saiu para a atmosfera e se perdeu, misturou com a nossa atmosfera, né? Então, mas em alguns lugares o gás ficou preso lá embaixo e nesses lugares, né, nós nos interessamos para ir lá explorar esse material, né? No caso aqui da Bolívia, né, vizinho nosso que tem muito gás lá, o Brasil foi lá, né, fez a prospecção, né, o pessoal da Petrobras encontrou o petróleo e realmente resolveu que seria um bom negócio colocar um gasoduto lá da Bolívia até no Brasil. Só que aí é o seguinte, a Bolívia entrou só com essa parte da riqueza. Tipo assim, vocês é que têm tecnologia, venham aqui, coloquem os equipamentos, façam vocês a canalização e levam o gás para o Brasil. Então, a gente vai cobrar lá ou por metro cúbico, ou cobrar por ano, alguma coisa nesse sentido, a gente entra em acordo. Agora, a Bolívia não tem condição de fazer prospecção, furar essa profundidade toda para tirar gás, esse tipo de coisa. Então, é claro que o gás sai mais barato para o Brasil, porque nós fazemos todo o processo através dos equipamentos da Petrobras, entendeu? Então, o pessoal vai lá, simplesmente faz a prospecção, descobre onde tem o gás, canaliza aqui para o Brasil, né? E tem como você tem um tubo de gás e a pressão que o gás exerce sobre aquele tubo, o pessoal consegue contar isso em metros cúbicos de gás, né, que é mandado para o Brasil, né? Porque gás se mede volume, né, metro cúbico, né? Então eles conseguem mandar isso para cá, né? E a pressão do gás mandado para cá, você calcula o metro cúbico e paga por ele. Ou pode-se negociar também assim, você explora o gás e me dá tantos milhões por ano, já fica marcado um número, né? Então, é claro que os países entram em negociação aí, mas as negociações são longas, tem aquele tratado desse tamanho assim, para tratar sobre o preço disso, não é o nosso assunto. O fato para nós aqui importante é que nós tiramos gás, muito gás da Bolívia e trazemos aqui para o Brasil, tá certo? Então, o gás sai aqui da Bolívia, né? Depois ele entra aqui no Brasil por Corumbá,
depois Campo Grande, aqui assim, né? Araçatuba, tem uma possibilidade do pessoal estender essa canalização de gás aqui, ó, chegando com ele, né, estendendo essa canalização até Uberaba. Né? Uberaba seria interessante porque levaria muito mais indústrias para lá. Algumas indústrias, para vocês às vezes não sabem disso, cara, elas gastam tanto gás por dia que ela tem que ser ligada a um fornecimento quase que infinito de gás que vem por esses tubos, tá certo? Você simplesmente fala assim, eu vou comprar bujões de gás para usar aqui na empresa, você não tem condição de trocar tantos bujões assim por minuto que vai gastar lá, entendeu? Então, algumas empresas gastam muito gás e acabam tendo que ter uma canalização de gás ligada nela o tempo todo. Então, seria interessante estender essa canalização de gás para outros lugares aqui do Brasil, para a gente ter esse gás disponível aí em grande quantidade. Então, nós estamos dizendo que passa aqui por Araçatuba, né, e vem até essa região aqui de São Carlos, depois vai descendo, né, vai atravessar Paraná e tal, atravessa aqui, passa aqui na região de Curitiba e vai descendo, né, essa tubulação de gás até chegar aqui em Canoas. Né, estamos falando aqui já do Rio Grande do Sul. Então, é uma tubulação de gás completamente gigantesca. Imagine toda essa área aqui captando gás para as empresas, né, e para as outras indústrias lá, o pessoal que pega esse gás para envasar e também fazer esse gás comum nosso aqui, né, esse que tem esse mau cheiro danado que vai no bujão de gás de cozinha, mas aquele mau cheiro é colocado de propósito, certo? Porque o gás natural não tem cheiro nenhum, né? Imagina se o gás vazar e ninguém da casa ficar sabendo, ou você se sufoca respirando aquilo, ou alguém causa uma fagulha, né, uma faísca que explode a casa toda. Né? Então, aquele mau cheiro que tem no bujão de gás é colocado nele de propósito, aquela substância. E não se usa essa substância mais em lugar nenhum, porque senão aparece aquele cheiro e você acha que está vazando gás. Né? Então, as empresas vão envasar esse material e entregar para a população. Você passando aqui por São Paulo, aqui, imagine um mundo de gás que vai gastar, depois Paraná e vai descendo aqui nesse caminho várias cidades, né, usando esse gás até chegar aqui. Então, é uma tubulação interessante, o Brasil precisa desse gás. No Brasil, nós temos produção de gás também, certo? Aqui no nosso território, mas não é o suficiente, então nós trazemos o gasoduto da Bolívia. Então, isso que o gás natural em relação ao petróleo oferece algumas vantagens. Menos poluente, as reservas conhecidas podem durar cerca de 60 anos, são distribuídas em diversos continentes. Quando fala que cerca de 60 anos, varia, isso aí é uma previsão difícil, por quê? Porque nós podemos descobrir mais gás em outro lugar, né? Aqui estou falando das reservas descobertas, ainda teremos 60 anos de uso, mas a gente pode encontrar mais gás em outros lugares, isso é uma coisa a favor, né, de ter mais gás para mais tempo. Mas uma coisa que é contra isso é que a população vai aumentando muito, né, as pessoas vão desenvolvendo outros produtos que precisam de usar o gás, e aí é claro que vai gastar muito mais, entendeu? A população aumentando, aumenta a demanda. Né? Então, vou precisar de mais gás. E quando se fala outros produtos, às vezes, né, os alunos ainda ficam pensando o seguinte, cara, esse mundo de gás aí é para colocar fogo em alguma caldeira, né, ou é para simplesmente colocar o gás de cozinha. Na verdade, né, nós usamos muito mais gás do que o pessoal imagina, porque muitas empresas trabalham com um jato de fogo que tem que ser num lugar específico para esquentar alguma coisa. Então, não tem como fazer caldeiras e simplesmente queimar carvão. Né? É um jato num lugar exato, muito específico ali de fogo. Não dá para você colocar carvão lá, você vai derreter tudo que está ao redor, vai ser calor em excesso e tal. Então, um jato mínimo de fogo numa peça exata, por exemplo, para aquecer aquelas tampinhas lá que você vai colocar, aqueles lacres em garrafas, PET, esse tipo de coisa. Então, em alguns lugares, vai fazer brinquedos, né? Você corta aquela barra de plástico e vai aquecer uma barra de plástico não tão gigantesca assim para fazer os brinquedos, né? Colocar na forma e tudo. Então, existem alguns jatos de gás que são muito específicos em alguma coisa. Nas indústrias, por exemplo, né, que vão fazer materiais, por exemplo, de alumínio ou de aço,
alguma coisa assim, mas não é uma indústria de aço pesado, né, que vai produzir ali o aço especificamente, né? Imagina o pessoal lá da Tramontina, quando eles pegam aquele monte de material lá e corta para fazer uma faca, depois essa faca lá, ela foi cortada, ela foi aquecida, ela perde a têmpera. Tem que fazer essa têmpera e vai aquecer um espaço muito menor para colocar as facas lá assim, então isso aí é com gás, né? Ninguém vai fazer uma caldeira lá de carvão, uma coisa gigantesca, aquela fumaceira toda, e resto de fuligem, cinza para todo lado, né, para poder fazer isso. Então, é uma coisa muito limpa, uma coisa muito específica, aquece tal lugar. Então, isso aí é feito com gás. O custo de geração de energia elétrica a partir de gás natural é bem menor do que em relação às outras fontes, como carvão, urânio e tal. Quando se fala em produzir energia elétrica, mais o uso para o gás, né? Então, você tem aquela água sendo aquecida pelo gás, a água aquece, vira vapor. O vapor é canalizado e o vapor faz com que mova os pistões lá do motor. O motor vai girar um dínamo, né? E esse dínamo produz energia elétrica, tá certo? Ou então o vapor vai girar uma turbina, a turbina vai girar um dínamo que produz energia elétrica, tá? Então, produzir com gás é mais barato, mas acontece que o mundo inteiro não vai começar a usar gás, evidentemente, porque é um produto finito, entendeu? Vai ter um gasto bastante grande aí, né? Recomenda-se bastante sua utilização. Somente nos Estados Unidos há 550 mil quilômetros de gasodutos, é bem grande, é muito mais do que no Brasil, né? 550 mil quilômetros de gasoduto que constitui um indicativo de largo uso desse recurso naquele país. No Brasil, o gás natural já é utilizado como fonte de energia por indústrias, automóveis, né, sendo obtido na Bolívia, transportado em gasodutos para o Brasil, blá, 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 e tal. Isso é só ler. Transportes da Bolívia para cá, nós precisamos muito do gás e também nós tivemos aquele aviso aqui, né? Então, vou colocar o tempo aqui marcando aqui. E aí nós temos, além disso, algumas reservas consideráveis já foram descobertas na bacia petrolífera de Campos, lá no Rio de Janeiro, né? Então é importante, e essas bacias, né, de petróleo, petrolíferas, né, elas podem, né, ter ali perto uma grande quantidade de gás, porque o gás foi formado como quase que o subproduto, né, da natureza na hora de formar o petróleo. Então, forma-se o petróleo juntamente com o gás, porque o petróleo ferve, sai aquelas bolhas, e aquelas bolhas ali já é o que a gente chama de gás natural. Tá? Então, Bacia de Campos é um lugar com grandes possibilidades, a Bacia de Santos também, o pessoal continua pesquisando lá. Uma área com tanto petróleo formado, né, esse gás deve ter ido para algum lugar. Ele pode, já falei para vocês, ter sido canalizado pela própria natureza, né, levado ali por tubos, buracos e fendas nas rochas para algum lugar ali perto, ou esse gás pode também ter vazado, né, lá do fundo e chegado na superfície, misturado com a atmosfera. Mas onde a gente encontra muito petróleo, né, claro, né, fica lá a esperança de encontrar gás também. Sua última, inclusive, motivou a formação... Sérgio. Hein? Olha o que eu te mandei no chat. Espera aí, deixa eu ver aqui. É uma foto. Deixa eu ver isso aqui. Cadê, Giovana? Não apareceu? Apareceu sim? Tá aí? Acho que apareceu. É só fazer o download da foto aí. Pra mim não apareceu nada. A Nath tinha mandado no grupo da sala lá pra todo mundo. Vou mandar lá, calma aí. Não achei aqui. Vou mandar no grupo. Tá no chat Pode do deixar Zoom, que eu Sérgio. mando, que eu tenho sem a legenda. Pode mandar, então. É a gatinha da Bárbara assistindo essa aula, gatinho, não sei. Sentada na cadeira ainda vendo a aula. Assim. É a Blueberry, gatinha da Lavínia. Peraí, eu coloquei aqui, coloquei no salvar lá, depois eu olho esse gato. Ai, gato! Vem aqui. Assistindo a aula. Tô vendo aqui. Ai, que bonitinha.
Até as gatas gostam, né? Deixa para lá. É, gatas gostam. Faltava isso. Aí peraí, Ah, deixa eu não, dar um Sérgio, tapa vai aqui no ser cabelo aqui próximo. para as gatas gostarem mais. Aí é o seguinte, estava falando sobre gás natural aqui, agora vamos passar para baixo aqui, cara. Sair dessa parte aqui. Às vezes, quando aqui no Zoom, quando você mexe nessa parte de chat aqui, aí você mexe nessa parte aqui, às vezes a área que você está apresentando desaparece. É um negócio meio louco, assim. Já aconteceu algumas vezes aqui, mas dessa vez deu para olhar, então tá bom. Outra página aí, por favor, carvão mineral. Dá para falar alguma coisa sobre carvão mineral aqui? Por quê? Basicamente é o que nós estamos revisando, né? Eu já falei sobre carvão mineral, e aqui, nesta página aqui, tem uma coisa muito importante, que é isso aqui, ó. Isso aqui cai nas provas, porque é uma sequência, né, importante da formação do gás. Aqui está com algumas informações a mais, aqui está o processo siderúrgico, têxtil, queima-carvão, revolução industrial e coisa, nós já falamos sobre isso. Agora, como é que esse carvão é formado? Nós temos, então, aqui, o primeiro momento de formação de carvão é quando aquele material orgânico, né, em grande quantidade, né, ele vai se acumulando nas áreas mais baixas, só que ele ainda está misturado com água, né, ali um pântano, alguma coisa assim, então vira aquele monte de lama podre, soltando gás, assim, aquelas bolhas de apodrecimento, né, metano e tudo, né? Então, em alguns lugares, esse barro fica tão característico que o pessoal chama isso de turfa. Então, lá na Inglaterra, ainda tem algumas áreas lá, que são áreas de turfas, assim, que, se você for lá, tem, às vezes, um fiozinho d'água assim por cima, mas por baixo é aquele barro fininho e fica saindo bolhas. E, às vezes, em algum lugar sai tantas bolhas que, se você riscar ali um fósforo, fica saindo aquele foguinho ali assim por algum tempo. Ela mantém o fogo aceso de tanto gás que sai dali. Então, esse material, né, a turfa, ela vai apodrecendo esse material orgânico ali embaixo e vai saindo desse gás metano. E aí acontece que no meio da turfa, no meio, se você abrir ela assim, vai ser uma parte com basicamente zero de oxigênio, né? Aí você fica pensando, mas como é que é isso? Né? Então, você vai perdendo todos aqueles gases ali assim, esse material vai apodrecendo. E a turfa tem, então, uma característica interessante, né? Os primeiros habitantes da Inglaterra, né, aqueles povos antigos lá e tal, que habitaram primeiro, eles faziam sacrifícios humanos. Aí depois eles abriam um pedaço dessa turfa, assim, tipo um barrão, assim, né? E aí você tem que colocar o corpo lá dentro depressa, porque senão começa a encher de água, né? Fica mais líquido assim. Mas eles abriam a turfeira e colocavam aquele corpo lá dentro de uma pessoa assim que foi estrangulada com couro, esse tipo de coisa assim, a pessoa bem vestida e tudo, colocava ele deitado lá assim e cobria com a turfa. Por causa dessa falta de oxigênio que eu falei para vocês, né? Então, questões anaeróbicas, né? Falar mais assim, esse corpo não deteriora. Você fica pensando, cara, é um cara morto no meio do barro, né? Vamos simplificar, como é que não apodrece? Mas não apodrece. Ele encolhe, perde líquidos, encolhe, e ele vira uma múmia dentro da turfeira, né? Então, já foram encontrados sacrifícios humanos lá assim. Uma vez o cara estava arando uma parte mais dura e deixou o arado ir numa parte mais mole lá assim, e ele arrastou um pedaço da turfeira lá assim, encontrou o cara morto, e aí chama a polícia e tal, né? A pessoa estava ainda com carne no corpo assim, né? Estava meio murcho, mas estava ainda com os tecidos ainda no corpo. E aí a pessoa que estava arando disse o seguinte: não fui eu, hein? Não atropelei o cara. Aí a polícia já sabe disso e já chama logo o pessoal da faculdade para olhar aquele achado, que aquilo, na verdade, é uma múmia, né, morta milhares de anos atrás. Né? Então, é bem interessante. A turfeira é a primeira fase da produção do carvão mineral, turfa. Ainda tem muito líquido mesmo. Depois, linhita. Linhita fica já, né, abaixo da terra, né, abaixo da terra, ali já perdeu aqueles líquidos assim e tal. Então, essa linhita aí, ela é um material que vai se tornar o carvão mineral com todas as letras, do jeito que a gente conhece, carvão mineral.
Só que as linhito aí, o linhito, termina com O, então esse material aí, ele já pega fogo. Só que ele tem uma quantidade muito grande de líquido ainda, ele é úmido, então ele tem fumaça em grande quantidade e ele vai ter uma quantidade grande também de cinzas depois que ele acaba de ser queimado. Tá? Então já é difícil de trabalhar com esse material, mas tem jeito de usar linhito. Agora presta atenção, na próxima fase, quando o carvão está mais velho, mais duro, mais seco ali assim, nós temos a hulha. Hulha é o tipo de carvão mais usado no mundo inteiro. A hulha aqui é aquele carvão que o pessoal vai usar normalmente, Revolução Industrial e tal, a hulha é o mais usado. Então, a gente tem lá uma produção de calor bastante grande, certo? Nós temos uma produção de fumaça menor do que a lignito, né? E nós temos também uma produção de cinza também menor do que o lignito. Então, a hulha é um carvão que você já usa comercialmente, é um carvão interessante, né? Quando se precisa de carvão, hulha é uma boa pedida, né? Digamos assim, que é o mais usado. Agora, presta atenção, depois vem aqui o antracito. Antracito, eu vou terminar a aula agora, depois eu continuo com vocês, tá certo? Na próxima oportunidade. Vamos parar aqui em antracito, tá? Eu vou parar de gravar agora e depois a gente volta. Nós estamos com o tempo aqui acabando, tá certo? Então, fica para a próxima. Muito obrigado a todos pela atenção e até mais. Depois a gente continua a partir daí. Obrigado.